Graça e paz, pessoal. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, de volta à nossa leitura bíblica da Palavra de Deus. Aproveite que você está entrando aí na live agora. Envie essa live para mais pessoas. Nós vamos ler a Palavra de Deus agora, no nosso propósito de leitura diária, 45 minutos por dia. Gente, é muito pouco, né? Você dedicar 45 minutos do seu dia e de preferência à noite, né? Antes de você se deitar, antes de você ir dormir, você dedicar um pouco mais do seu tempo para a leitura da Bíblia. E eu tenho certeza que esse exercício vai fazer bem não só para a sua mente, mas também para o seu coração, para o seu corpo, seja físico, seja espiritual. Porque ler antes de dormir já é bom, já faz nós descansarmos, relaxarmos e ter uma noite melhor. E melhor ainda, ler a Bíblia, né? Porque nós podemos aprofundar nessa riqueza que é a palavra de Deus, beleza? Como sempre de costume, eu gosto de explicar. A nossa leitura é uma leitura muito dinâmica. Nós vamos ler uma parte do Novo Testamento, depois nós vamos ler uma parte do Antigo Testamento, e aí vamos lá para o meiozinho da Bíblia, onde nós leremos um pouco do livro de Salmos. Quando nós terminar Salmos, vamos ler Provérbios, da mesma forma. Antigo Testamento, Novo Testamento, depois Provérbios. Então eu quero te convidar a vir fazer essa leitura junto com a gente. A partir de hoje, as lives ficarão salvas aqui no Instagram e tá indo para o YouTube também. Você pode assistir lá depois. E antes de ler, vamos fazer uma oração, pedir a Deus para nos abençoar em mais um dia de leitura bíblica da Palavra de Deus. Amém? Espírito Santo, obrigado por estarmos aqui mais uma vez, tendo essa oportunidade de ler a sua palavra. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo. Pai, abençoa cada um de nós que vamos ler a Bíblia aqui agora, que o Senhor possa estar, Espírito Santo, nos envolvendo com a tua graça e que ao lermos, ó Pai, possamos entender e ter discernimento do que o Senhor quer falar com a gente através da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Envie essa live para mais pessoas, envie essa live para mais alguém e convide as pessoas para vir participar com a gente dessa live agora. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Hoje nós vamos ler Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Olha para vocês verem, gente. Nós não estamos lendo todo dia. Hoje, a leitura de hoje é a leitura do 17º dia do ano. E nós já lemos Mateus todo, nós já lemos mais de 50 capítulos de Salmos, nós já lemos mais de 40 capítulos de Gênesis e estamos aqui hoje no capítulo 15 de Marcos. Acompanha aí, abra sua Bíblia aí e vamos ler junto. Amém? Bem cedo de manhã, os principais sacerdotes com os cristãos, escribas e todo o sinédrio entraram em conselho. Amarraram a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos então perguntou: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. Os principais sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Então Pilatos interrogou outra vez: E nada respondes? Vê quantas acusações te fazem e você não responde nada. Mas Jesus continuou: Nada respondeu. De modo que Pilatos ficava maravilhado com aquilo. Ora, sem costume no dia da festa soltar um preso. Era costume no dia da festa soltar um preso, qualquer que o povo pedisse. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores.
o qual tinha cometido um homicídio na revolta. A multidão veio e começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Então perguntou Pilatos: quereis que vos solte o rei dos judeus? Olha Pilatos perguntando para a multidão. Ele sabia que por inveja os principais sacerdotes o haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que Pilatos soltasse de preferência a Barrabás. Pilatos perguntou de novo: que farei, pois, com este a quem chamais rei dos judeus? E gritaram eles: crucificam. Aí a multidão estava gritando, né? Crucificam, crucificam. Mas Pilatos lhes perguntou por quê, que crime cometeu ele, ou seja, que crime que Jesus cometeu, né? Mas eles gritaram mais uma vez: crucificam, crucificam. Querendo satisfazer a multidão, Pilatos soltou então Barrabás. Tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram na sua cabeça. Aqui eles começaram a fazer chacota de Jesus. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. Feriram-lhe a cabeça com um caniço, cuspiram nele, pondo-se de joelhos, o adoraram. Versículo 20. Havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então o levaram para fora a fim de o crucificarem. Versículo 21. Obrigaram a certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, o qual por ali passava, vindo do campo, a que carregasse a cruz. Levaram a Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Então lhe ofereceram vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. E o crucificaram, repartindo entre si as vestes dele. Lançaram sorte para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira quando crucificaram Jesus. Por cima dele estava escrito a sua acusação: o rei dos judeus. Crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se então o que a Escritura diz: com malfeitores foi contado. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: ah, tu que destróis o templo, e em 3 dias o edificais, salva-te a ti mesmo, e desce daí, desce da cruz. Olha o que as pessoas falavam para Jesus aquele dia. Da mesma maneira, os principais sacerdotes, com os escribas, também zombavam. Diziam uns aos outros, cochichavam, né, uns ali com os outros: salvou os outros, mas não pode salvar-se a si mesmo. Versículo 32. Desça agora da cruz este Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e acreditamos. Os que com ele foram crucificados também o injuriavam. Nós estamos lendo Marcos capítulo 15, agora versículo 33. Chegada então a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona exclamou, dizendo com alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: vede, chama por Elias. Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Dando um grande brado, Jesus expirou. Gente, eu fico pensando nessa cena, viu? O véu do templo rasgou em 2 partes, de alto a baixo.
E quando o centurião que estava em frente dele ouviu o seu brado e viu como expirava, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam olhando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Na Galiléia, essas mulheres tinham nos seguido e servido. Estavam ali também muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. Era o dia, versículo 42, era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. E ao cair da tarde, José de Arimateia, que era um importante homem da época, ilustre membro do Sinédrio, as pessoas falam que ele era tipo como um senador da época, que também esperava o reino de Deus, foi ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então é para você ver, né? Uma pessoa ilustre da época foi lá e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos se maravilhou de que já tivesse morto. Ele ficou assustado. Como assim? Já morreu Jesus? Chamando então o centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido, ou seja, muito tempo. Tendo-se certificado pelo centurião que assim sucedera, deu o corpo a José de Arimateia. Então José comprou um lençol fino, tirou o corpo da cruz, envolveu-o nele e o depositou em um sepulcro lavrado numa rocha. A seguir, rolou uma pedra para a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde puseram. Estamos no, agora, capítulo 16 de Marcos. Passado o sábado, e tudo isso aconteceu na sexta, viu, gente? Depois, os evangelhos, eles são diferentes nas histórias, né? Tem semelhanças, mas não são iguais. Então, uns são mais detalhes, tem mais detalhes, outros são mais resumidos. E o evangelho de Marcos, ele é um pouco mais resumido mesmo. Então, depois de acontecido isso, passado o sábado, nós começamos agora no capítulo 16, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Ou seja, aquelas mesmas mulheres que estavam lá no dia da crucificação, a Bíblia fala que elas compraram aromas para ir no túmulo ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, aí a Bíblia já pula. Então elas foram no sábado comprar. Aí no primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Então isso aqui já é no outro dia, muito cedo, ou seja, no domingo bem de manhã, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. E diziam umas às outras, elas conversavam entre si: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro para a gente? Essa pedra é muito pesada, quem que vai remover isso? Mas olhando viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Chegaram próximo e viram que já não tinha mais a pedra lá. A pedra já tinha sido removida. Versículo 5. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita. Eita glória! Vestido com um manto branco. E ficaram espantadas. Cara de espanto, hein? Ele lhes disse: não vos assusteis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Mas ele já ressurgiu. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Tremendo e assombradas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Nada disseram a ninguém, porque temiam. Elas ficaram com medo. Agora o versículo 9. Tendo Jesus ressurgido de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e choravam. Quando ouviram que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disto, Jesus manifestou-se de outra forma a 2 deles, enquanto iam para o campo. Eles voltaram e o anunciaram aos outros. Tampouco acreditaram neles. Mais tarde, apareceu aos 11,
estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tá vendo aqui, ó? Ide por todo o mundo. Marcos 16, capítulo 15. Aí continua no versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre enfermos e os curarão. Olha o que Jesus deixa como mensagem, hein? Que no nome dele nós expulsaríamos demônios. Nós pegaríamos em serpentes e não vai acontecer nada com a gente. Se nós bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará mal algum. Nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e nós vamos curá-los pelo nome do Senhor Jesus. Aí o versículo 19 e 20 encerra o livro de Marcos da seguinte forma, e para mim, eu acho fantástico. O versículo 20 de Marcos é um dos versículos mais marcantes. Depois de o Senhor lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Gente, que incrível! Depois que aconteceu tudo isso, depois que Jesus ressuscitou, depois que ele apareceu para Maria Madalena, apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, para os 2 discípulos, apareceu ali para os 11 depois, e depois dele falar tudo isso daqui, aí ele é ascendido, né? Ele vai para o céu. Depois de ter falado, foi recebido no céu. Foi recebido. E assentou-se à destra, ou seja, à direita de Deus. Aí o versículo 20. Então os discípulos partiram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles. Olha, quem ajudava eles? Cooperando com eles o Senhor. E confirmando a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Ah, gente, você não entendeu, não. Sabe o que significa isso daqui? Enquanto eles pregavam, enquanto os discípulos pregavam por toda parte, quem cooperava com eles, quem ajudava eles, era o próprio Senhor. Através do quê? Confirmando a sua palavra por meio dos sinais, através do Espírito Santo, através da presença do Espírito Santo, através da confirmação da palavra que ele já tinha profetizado na vida dos discípulos, confirmando a sua palavra por meio dos sinais. E os discípulos pregavam, e os sinais aconteciam, e o Senhor estava acompanhando eles. Isso é maravilhoso, é a prova, isso é a prova que Jesus está no nosso meio, através do Espírito Santo e através dos sinais, porque a Bíblia fala, confirmando a sua palavra por meio dos sinais que os acompanhavam. Aleluia. Gente, isso aqui é tremendo para mim. Essa parte, eu sou apaixonado nesse último capítulo de Marcos, último versículo do capítulo 16 de Marcos. Então, terminamos o livro de Marcos. Olha só, tá vendo? Vale a pena você ler a Bíblia junto com a gente. Agora vamos para Gênesis. Gênesis 42 hoje. Hoje, Gênesis 42. Então, nós lemos Marcos 15 e 16. Agora nós vamos ler Gênesis 42 e 43. A leitura é um pouco extensa. E hoje nós vamos entrar na história. Nós estamos falando sobre a história de José. E nós vamos entrar aqui na parte onde os irmãos de José descem ao Egito. José já está como governador. 42. Gênesis 42. Toma uma água aqui. Vamos lá. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito,
disse a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José. Os 10 irmãos de José. 10. Eles eram 12. Foi só 10. Com José 11, então quer dizer que ficou um para trás. Se liga aí. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda algum desastre. Assim foram os filhos de Israel entre os que iam comprar cereal, pois havia fome na terra de Canaã. Ora, José era governador da terra, e era ele quem vendia cereal a todo o povo. Assim os irmãos de José vieram e se inclinaram diante dele com a face na terra. Vendo José os seus irmãos, reconheceu-os, mas comportou-se como estranho para com eles, e falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: de onde vindes? Responderam então: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. José também ali armando, com eles, com os irmãos e apertando eles também, Versículo 10. Responderam: não, senhor meu, os teus servos vieram comprar mantimento. E eles todo com medo, capaz, Nós somos filhos de um mesmo homem. Os teus servos são homens de retidão, não são espias. Versículo 12. Disse-lhes ele: não, viestes para ver a nudez da terra. Mas eles responderam: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está longe com nosso pai, e um já não existe. Quando ele fala um já não existe, eu fico imaginando que José na hora já ligou aqui o radar. Disse-lhes José: e como já vos disse, sois espias. José ficou insistindo ali com eles, acusando eles de serem espias, acusando eles de estar ali para espiar a terra. E nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. O restante de vós ficará preso, e vossas palavras serão provadas, se há verdade no que dizeis. Se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E colocou a todos eles na prisão por 3 dias. 3 dias que os irmãos de José ficaram presos. E ao 3º dia lhes disse: fazei isto e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para a fome de vossas casas, mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que sejam verificadas vossas palavras, e não morrereis. Eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos rogava, mas nós não o atendemos. É por isso que vem sobre nós esta angústia. Respondeu-lhes Rúben: não vos dizia eu, não pequeis contra o menino? Mas não me quisestes ouvir. Por isso agora é requerido de nós o seu sangue. Eles não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. Retirando-se deles, chorou. Depois voltou a eles, falou-lhes e tomou a Simeão dentre eles e o amarrou perante os seus olhos. Ordenou José que lhes enchessem os sacos de cereal e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. Gente, essa história de José é bonita,
E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o seu saco para dar de comer ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, pois estava na boca do saco. Então disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, está aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração, e tremendo, entreolhavam-se dizendo: que é isso que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: o Senhor da terra falou conosco asperamente, e tratou-nos como espias na terra. Mas dissemo-lhe: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Então eles estavam ali contando para o pai deles, para Jacó, toda a história que tinha acontecido com eles ali na frente de José. Respondeu-nos o Senhor da terra: nisto conhecereis que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para vós, para a fome de vossas casas, e parti. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu saiba que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos entregarei o vosso irmão, e negociareis na terra. Despejando eles os sacos, eis que a trouxinha de dinheiro de cada um estava no seu saco. Quando eles e seu pai viram as trouxinhas de dinheiro, temeram. Ou seja, eles assustaram, Mas como assim? Como que esse dinheiro veio parar aqui de volta? Então Jacó, seu pai, lhes disse: tendes-me desfilhado. José já não existe e Simeão não está aqui. E agora, a vez de levar a Benjamim, todas essas coisas vieram sobre mim. Jacó ficou preocupado, Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti. Entrega-o nas minhas mãos, e tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco. O seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre na viagem que ireis fazer, fareis descer as minhas cãs, com tristeza à sepultura. Jacó ainda estava sentindo falta do filho José. Agora, capítulo 43. Eles voltando. Observe. Ora, a fome era gravíssima na terra. Tendo eles acabado de comer o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: voltai e comprai-nos um pouco mais de alimento. Mas Judá lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porque o homem nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Perguntou Jacó: por que me causastes este mal, fazendo saber ao homem que tinhais ainda outro irmão? Jacó quis dizer assim: para que vocês estão me fazendo mal? Para que vocês falaram que vocês tinham outro irmão? Aí eles respondem: o homem perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? Simplesmente respondemos às suas perguntas. Podíamos acaso saber que ele diria: trazei vosso irmão? Então eles estavam ali explicando para o pai, para Jacó, o que tinha acontecido. Então disse Judá a Jacó e Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele. Primeiro, Rúben, tinha avalizado. Aí agora, Judá também. Eu serei fiador por ele. Das minhas mãos o requererás. Se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos demorado,
certamente já a segunda vez estaremos de volta. Ou seja, ele falou, pai, se a gente não tivesse demorado aqui, a gente já tinha ido, já tinha voltado. Então deixa a gente ir e levar nosso irmão mais novo. Então lhes disse Israel, seu pai. Gente, aqui, às vezes a Bíblia fala Jacó, às vezes fala Israel. Porque nessa parte, Deus já tinha mudado o nome de Jacó para Israel. Se é assim, fazei isto. Tomai dos melhores produtos da terra em vossos sacos e levai ao homem um presente. Levai ao homem um presente. Ao homem quem? Governador do Egito, a José. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro que foi devolvido na boca dos vossos sacos, tornai a levá-los nas vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Levai também a vosso irmão, levantai-vos e voltai ao homem. E o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, porque já tinha um irmão lá. Então aí Jacó fala que agora, né, que o Deus, ele clama para Deus aqui agora, para deixar todos eles voltarem vivos. E eu, se for desfilhado ficarei. Tomaram, pois, os homens aquele presente, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Quando José viu a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leve os homens à casa, mata rezes e prepara tudo. Eles comerão comigo ao meio-dia. Gente, essa história é muito linda, né? Fica imaginando José, quando ele vê ali seu irmão vindo mesmo, né? De verdade, né? Quando ele vê ali seu irmão vindo ali. E aí ele fala pro cara lá, né? A Bíblia chama de despenseiro, mas é quem cuidava, né? O caseiro, como se fosse o caseiro, né? Vai lá e prepara as reis lá, eles chamam de rezes aqui. Prepara lá, né? O melhor guisado, a melhor comida aqui. Eu quero comer com eles, quero comer com os meus irmãos, eu estou com saudade dos meus irmãos. O homem foi e fez como José dissera e levou-os à casa de José. Então os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos incriminar e arremeter contra nós, para nos tomar por servos, tanto a nós como a nossos jumentos. Por isso eles se chegaram ao despenseiro de José e falaram com ele à porta da casa e disseram: ai, meu senhor, já uma vez descemos a comprar mantimento, mas quando chegamos à estalagem abrimos os nossos sacos e o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso. Assim tornamos a trazê-los nas vossas mãos. Eles ficaram com tanto medo que estava lhe devolvendo o dinheiro, pensando que era alguma armação, né? Também trouxemos outro dinheiro nas nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos nossos sacos. Aí o caseiro vai e responde, né? Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus, o Deus de vosso Pai, vos deu tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim. Então lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou os homens à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e providenciou forragem aos seus jumentos. Gente, até os jumentos deles, até os animais deles receberam cuidado de José, porque José pediu para cuidar deles em tudo. Quando José chegou à casa, trouxeram-lhe ali o presente que guardava junto de si e se inclinaram a ele até a terra. Novamente o sonho se cumprindo. Eles ali, se inclinando aos pés de José. Então lhes perguntou como estavam e prosseguiu: vosso pai, o velho de quem falastes, está bem? Ainda vive? Responderam eles: bem está o teu servo, vosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Levantando-se os olhos, José viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe,
e perguntou: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E disse: Deus te conceda graça, meu filho. Profundamente comovido por causa de seu irmão, José se apressou e procurou onde chorar. E, entrando na sua câmara, chorou ali. Depois que lavou o rosto, saiu e, contendo-se, disse: servi a comida. Eles os serviram à parte, e a eles também à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois é isso abominação para os egípcios. Assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade. E disto os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. Aleluia! Isso aqui é só o começo da história, hein? Então nós lemos aqui Gênesis 42, 43, essa história é muito linda, essa história é fantástica, eu gosto muito dessa história, fala muito comigo, essa história de José. Amanhã nós vamos dar continuidade nessa história, no capítulo 44 e 45 de Gênesis. Então anote aí para amanhã a gente ler juntos novamente essa parte de Gênesis, tá bom? Agora corre lá para Salmos 56. Salmos 56. Vamos ler, nós já estamos quase encerrando. Vamos ler aqui agora alguns capítulos do livro de Salmos. E logo a gente encerra, amém? Então, Salmos 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens procuram devorar-me. Todo dia estão sempre me oprimindo. Os que me caluniam me perseguem o dia todo. Muitos são os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus pus a minha confiança, não temerei. Que me podes fazer o homem mortal? Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Rejeita-os por causa da iniquidade. Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Registra as minhas aflições, pois as minhas lágrimas, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro, Senhor? Quando eu a ti clamar, os meus inimigos retrocederão. Por meio disto saberei que Deus está comigo. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Em Deus ponho a minha confiança. Não temerei. Que me podes fazer o homem? Estou sob os votos que fiz, ó Deus. Eu te oferecerei ações de graça, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Salmos 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, pois a minha alma em ti se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Quando clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa, Ele dos céus envia o seu auxílio e me salva e repreende os que procuram devorar-me. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. A minha alma está entre leões, estou deitado entre bestas famintas, homens cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos. A minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim.
mas foram eles que nela caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Desperta, minha alma, desperta, lira e harpa. Eu despertarei a alva. Louvar-te-ei, ó Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois grande é o teu amor e alcança até os céus. A tua verdade alcança até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Aleluia. Salmos 58. Falais deveras o que é justo, ó poderosos? Julgais retamente, filhos dos homens? Não. Antes no coração forjais iniquidades sobre a terra. Fazeis pesar a violência das vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nascem, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, nem mesmo do encantador perito em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas. Arranca, ó Senhor, as presas dos leões. Sumam-se como águas que se escoam quando armarem as suas flechas. Sejam estas feitas em pedaços, como a lesma que se derrete. Assim sejam eles, como o aborto de uma mulher. Nunca vejam o sol. Antes que as vossas panelas possam sentir o calor dos espinheiros, assim os verdes como os secos. Os ímpios serão arrebatados, como por um redemoinho. O justo se alegrará quando vir a vingança, quando lavar os pés no sangue do ímpio. Então se dirá: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Nós vamos ler mais o capítulo 59 agora, e aí a gente já encerra por hoje, tá bom? Livra-me, ó Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade, salva-me dos homens sanguinários. Vê como armam ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressão minha ou pecado meu, ó Senhor. Correm e se preparam, sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Ó Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde, dão ganidos como cães, rodeando a cidade. Soltam gritos, espadas estão aos seus lábios e dizem: quem ouve? Mas tu, ó Senhor, te ris deles, zombas de todas as nações. Em ti, ó força minha, eu aguardo. Tu, ó Deus, és a minha alta defesa. Meu Deus de amor, Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, ó Senhor, nosso escudo, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios fiquem presos na sua soberba, pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Consome-os na sua indignação, consome-os de modo que não existam mais. Então saberão que Deus reina em Jacó até os fins da terra. Voltem à tarde e dão ganidos como cães e rodeiam a cidade. Vagueiam buscando o que comer, passam a noite sem se fartarem. Eu, porém, cantarei a tua força e pela manhã cantarei o teu amor, pois tu és o meu alto refúgio e proteção no dia da angústia. A ti, ó força minha, cantarei louvores, tu, ó Deus,
és o meu alto refúgio, o meu Deus de amor. Aleluia! Glória a Deus! Então nós lemos Salmos 56, 57, 58 e 59. Amém? Então essa foi a nossa leitura de hoje. Nós lemos Marcos capítulo 15, 16, lemos Gênesis 42, 43 e Salmos 56, 57, 58, 59. Glória a Deus por isso. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa guardar a nossa vida, que essa palavra que nós lemos hoje possa ser guardada em nossa mente, em nossos pensamentos, no nosso coração, para que nós não possamos pecar contra o Senhor. Guardai a palavra no coração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, te dê uma boa noite de sono, de descanso e amanhã novamente, 10h30, 10h40, eu estarei aqui, se Deus quiser. Um pouco mais tarde, às vezes 11 horas, mas de fato é que eu estarei aqui para a gente ler a palavra de Deus mais uma vez. Amém? Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.